Essa palestra pode ser Hello World para alguns, principalmente para quem já precisou trabalhar com um software um pouco mais robusto. Então, se vocês quiserem ir embora, podem vazar. Já que vocês não vão aprender nada de novo aqui. Pode passar? Várias aplicações têm fatores externos, e esses fatores externos são como banco de dados, como API externas. Eles podem dar problemas, os bancos podem falhar, as APIs externas podem ficar indisponíveis, elas podem responder com erro, existem N fatores que podem dar problema enquanto você está usando sua aplicação, principalmente quando você depende dos outros. Então, como suas aplicações devem lidar com esse tipo de exceção? O principal, a questão do rollback, a sua aplicação tem que saber desfazer tudo que ela fez. Se você tem um problema durante a alteração de um usuário, você tem que saber voltar o usuário para o fator antigo. Você tem que, no mínimo, garantir que o seu banco, ou a sua API, ou qualquer que você esteja usando, esteja consistente. Então, você tem 3 garantias de consistência. A primeira é a garantia fraca, que o recurso que você está acessando vai estar consistente, mas pode não estar correto os dados. A garantia forte é que tudo que a sua aplicação fez, se der algum problema, ele vai voltar e você vai estar no estado inicial da aplicação, antes de você fazer a operação que deu erro. E o no-throw. O no-throw significa que qualquer problema que ela tiver, ela vai cuidar e vai avançar como se não houvesse problema nenhum. Então, é um pouco mais de garantia que a garantia forte, porque, teoricamente, ela nunca vai dar problema. Então, um dos patterns que eu vou falar, eu falo 2 hoje, é o Circuit Breaker. Circuit Breaker, não sei se muitos de vocês conhecem circuitos. Quando você tem um circuito fechado, significa que você tem uma carga que está indo e ela segue. Então, e quando ele está aberto, você não consegue ter carga do outro lado porque você não tem um ponto de conexão. Então, quando seu software está funcionando corretamente, o circuito está fechado. Você tem as informações passando de um lado para o outro. Só que se algum fator determinante, seja, por exemplo, sei lá, se ele deu 10 erros tentando conectar numa API, ou se o banco respondeu com erro, ou qualquer outro fator que você acha que seja crítico para a funcionalidade, der problema, o circuito deve ser aberto. Aí, com o circuito aberto, ele deve trabalhar com a parte problemática desligada. Por exemplo, se você tem um serviço de recomendação, esse serviço de recomendação depende de uma API, essa API não responde, você tem que ter alguma maneira de fazer com que o seu software continue funcionando sem esse serviço de recomendação. Não sei, por exemplo, o Netflix, quando o serviço de recomendações dele morre, ele exibe os filmes que são mais assistidos. Isso é um exemplo de como eles trabalharam com o circuito. Só que quando voltar ao normal, o circuito fecha de novo e o serviço volta como estava. A questão é que o seu projeto nunca deve morrer porque alguma coisa deu problema. Você tem que pensar que as coisas vão dar problema e você vai ter que lidar com isso. O estado do circuito pode ser gravado em um arquivo. Existem até no Linux mesmo, existem muitas funcionalidades que eles criam arquivos de lock para você garantir que esteja tudo funcionando. Por exemplo, gerenciadores de pacotes, quando eles começam a rodar, ele cria um arquivo de lock para garantir que você não rode outro no seu sistema, para garantir que você não faça alguma coisa que vai quebrar, ele simplesmente não vai funcionar. Ou você pode gravar no banco de dados, o Redis funciona muito bem para isso, inclusive. E o circuito pode ser fechado manualmente, ou seja, deu algum problema, ele abre o circuito, envia o e-mail para quem está responsável, essa pessoa olha, não, tá beleza, o serviço que estava com problema tá beleza, vamos voltar, e ele retira o lock. Fechado manualmente após a intervenção manual, não é correto. Ele pode ser fechado automaticamente, por exemplo, por expiração, sei lá, 10 minutos, ele abriu o circuito, depois de 10 minutos ele tenta de novo, se ele conseguir, ele fecha o circuito sozinho. Uma outra coisa que você pode utilizar junto com o Circuit Break é o Watchdog. O Watchdog é um processo de serviço separado que ele verifica o estado da aplicação, ele verifica o estado dos serviços que ela depende e ele cuida de abrir e fechar o circuito. Então, ele vai ficar rodando lá e vai verificar, por exemplo, esse serviço está beleza, daqui a 5 minutos eu vou olhar de novo, esse serviço está tranquilo. E, basicamente, o Watchdog é isso. E só para terminar, em questão, como é que você vai utilizar se você está fazendo uma biblioteca para alguém? Você deve garantir, pelo menos, que a sua biblioteca forneça uma fonte única de exceções. Por exemplo, a gem do Twitter ela fornece a classe Twitter Error, que se você pegar
pegar dessa classe, dar um rescue nela, qualquer erro, qualquer sub-erro, qualquer problema que dê na gem do Twitter, você vai conseguir recuperar. Então, você não precisa se preocupar em imaginar quais são os problemas que a sua gem pode dar. E as informações da exceção não devem ser perdidas. Então, se você teve um problema com a conexão na internet para acessar o Twitter, você não pode perder que foi o problema na conexão. Você não pode simplesmente subir um erro, ocorrer um erro na gem. Porque esse tipo de informação é necessário até para você debugar, até para você tentar resolver o problema. Bom, esse é um padrão de exceções. Eu criei uma classe chamada myError, com reader original, e sempre que eu inicio a exceção, eu defino que o original é igual ao $bang. O $bang é a última exceção que subiu. É uma variável global, ela é uma para cada thread, então dá para usar tranquilo em ambiente thread safe. E aqui, por exemplo, eu subo o error A. Quando eu subo o error A, eu subo o error B com o error A. Então, quando eu pego pela última vez o erro, eu consigo saber qual foi o erro que subiu e consigo saber qual foi o erro original que subiu. Do mesmo jeito como ele está exibindo aqui. E esse é outro modelo que é o Exception Tagging. Eu crio um módulo que eu coloco o tipo de erro e quando eu capturo a exceção, eu dou um extend nesse módulo e depois eu subo o erro de novo. Eu consigo capturar como tipo do módulo que eu defini e com isso eu consigo agrupar com a minha tag esse erro, no caso, com a minha gem do Twitter ou whatever, mas eu não perco o tipo da gem. Eu consigo definir que ainda é uma exceção, ou ainda é um IO error, ou ainda é um runtime error, sem problema nenhum. E mais uma coisinha que tem que lembrar é que exceções são lentas. Você deve usar exceções apenas para situações realmente excepcionais. Então, por favor, não use ela como controle de fluxo. Você que assiste Destroy All Software, o cara é a favor, inclusive ele usa. Você que assiste Destroy All Software, o Gary Bernd é a favor. É? Ele é a favor, estou desassinando agora. Lança. Então, resuminho. A sua aplicação deve garantir pelo menos que o ambiente esteja consistente depois de uma exceção, depois de um problema. E as exceções garantem um mecanismo para que você consiga fazer um software mais robusto. E é isso. Perguntas?